Você acredita que já estamos no dia 60 de leitura bíblica? Completamos hoje 2 meses completos. Olha que maravilha! Daqui a pouco eu tô sentindo saudade de mim, hein? Tô achando, hein? Mais um mesinho e nós terminamos a leitura do Novo Testamento. Então vamos continuar em 1 aos Coríntios. Hoje é capítulo 7 e 8. Bíblia em mãos e vamos lá. Quanto aos assuntos sobre os quais vocês escreveram, é bom que o homem não toque em mulher, mas por causa da imoralidade, cada um deve ter sua esposa e cada mulher o seu próprio marido. O marido deve cumprir os seus deveres conjugais para com a sua mulher, e da mesma forma a mulher para com o seu marido. A mulher não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim o marido. Da mesma forma, o marido não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim a mulher. Não se recusem um ao outro, exceto por mútuo consentimento e durante certo tempo, para se dedicarem à oração. Depois unam-se de novo, para que Satanás não os tente por não terem domínio próprio. Digo isso como concessão e não como mandamento. Gostaria que todos os homens fossem como eu, mas cada um tem o seu próprio dom da parte de Deus, um de um modo, outro de outro. Então vamos voltar aqui. Quando se casa, né, uma só carne é a ação do ato sexual, ali que se torna uma pessoa só, uma unidade com aquela pessoa. E aí não temos autoridade sobre o nosso próprio corpo no sentido de só faz o que eu quero. Não, você se juntou a alguém e é para poder conceder. E aqui fala a respeito, inclusive, da importância de um ato sexual, de uma ação sexual com o seu cônjuge, né? Porque para que o diabo não venha aproveitar dessa situação e tentar alguém contra o seu próprio domínio. Não tem dominado muito tempo sem ter relação, ficou difícil para mim e aí eu sou tentado, né? Então é importante que a gente entenda a necessidade mesmo que o corpo humano, homem e mulher, casal, casado, tenha essa responsabilidade de se manter também em unidade também sexual. E fala que se for recusar, se for rejeitar o outro por um longo tempo, que seja em consentimento das duas partes. Homem e mulher aceitem essa limitação de tempo, extensa de tempo, se for para dedicar a oração. Eu quero me consagrar, não comer uma comida, não ter um ato sexual, não fazer alguma coisa que seja do meu prazer, eu abdicar disso por um tempo, com consentimento, se for para poder dedicar a oração. Mas que assim que terminar, una-se rápido, para que o diabo não venha aproveitar essa situação. Ele fala que é concessão, que os homens não se casem, porque ele preferiu assim, mas não é mandamento, é apenas a orientação dele. Versículo 8. Digo, porém, aos solteiros e às viúvas, é bom que permaneçam como eu, mas se não conseguem controlar-se, devem casar-se, pois é melhor casar-se do que ficar ardendo de desejo. Aos casados dou este mandamento, não eu, mas o Senhor, que a esposa não se separe do seu marido, mas se o fizer, que permaneça sem se casar, ou então reconcilie-se com o seu marido. E o marido não se divorcie de sua mulher. Aos outros eu mesmo digo isso, não o Senhor. Se o irmão tem mulher descrente e ela se dispõe a viver com ele, não se divorcie dela. Se uma mulher tem marido descrente e ele se dispõe a viver com ela, não se divorcie dele. Pois o marido descrente é santificado por meio da mulher, e a mulher descrente é santificada por meio do marido. Se assim não fosse, seus filhos seriam impuros, mas agora são santos. Todavia, se o descrente separar-se, que se separe. Em tais casos, o irmão ou a irmã não fica debaixo de servidão. Deus nos chamou para vivermos em paz. Você, mulher, como sabe se salvará seu marido? Ou você, marido, como sabe se salvará sua mulher? Entretanto, cada um continue vivendo na condição que o Senhor lhe designou e de acordo com o chamado de Deus. Essa é a minha ordem para todas as igrejas. Foi alguém chamado quando já era circuncidado? Não desfaça a sua circuncisão. Foi alguém chamado sem ter sido circuncidado? Não se circuncide. A circuncisão não significa nada e a incircuncisão também nada é. O que importa é obedecer aos mandamentos de Deus.
Cada um deve permanecer na condição em que foi chamado por Deus. Foi você chamado sendo escravo? Não se incomode com isso. Mas, se você puder conseguir a liberdade, consiga-a. Pois aquele que sendo escravo foi chamado pelo Senhor é liberto e pertence ao Senhor. Semelhantemente, aquele que era livre quando foi chamado é escravo de Cristo. Vocês foram comprados por alto preço. Não se tornem escravos de homens. Irmãos, cada um deve permanecer diante de Deus na condição em que foi chamado. Quanto às pessoas virgens, não tenho o mandamento do Senhor, mas dou o meu parecer, como alguém que, pela misericórdia de Deus, é digno de confiança. Por causa dos problemas atuais, penso que é melhor que o homem permaneça como está. Você está casado? Não procure separar-se. Está solteiro? Não procure esposa. Mas se vier a casar-se, não comete pecado. E se uma virgem se casar, também não comete pecado. Mas aqueles que se casarem enfrentarão muitas dificuldades na vida, e eu gostaria de poupá-los disso. O que quero dizer é que o tempo é curto. De agora em diante, aqueles que têm esposa vivam como se não tivessem, aqueles que choram como se não chorassem, os que estão felizes como se não estivessem, os que compram algo como se nada possuíssem, e os que usam as coisas do mundo como se não as usassem, porque a forma presente deste mundo está passando. Gostaria de vê-los livres de preocupações. O homem que não é casado preocupa-se com as coisas do Senhor, em como agradar o Senhor. Mas o homem casado preocupa-se com as coisas deste mundo, em como agradar a sua mulher, e está dividido. Tanto a mulher não casada como a virgem preocupam-se com as coisas do Senhor, para serem santas no corpo e no espírito. Mas a casada preocupa-se com as coisas deste mundo, em como agradar o seu marido. Estou dizendo isso para o próprio bem de vocês, não para lhes impor restrições, mas para que possam viver de maneira correta e em plena consagração ao Senhor. Se alguém acha que está agindo de forma indevida diante da virgem de quem está noivo, que ela está passando da idade, achando que deve se casar, faça como achar melhor. Com isso, não peca. Casem-se. Contudo, o homem que decidiu firmemente em seu coração que não se sente obrigado, mas tem controle sobre a sua própria vontade e decidiu não se casar com a virgem, esse também faz bem. Assim, aquele que se casa com a virgem faz bem, mas aquele que não se casa faz melhor. A mulher está ligada a seu marido enquanto ele viver. Deixa eu parar um pouquinho aqui. Esse tempo todo, Paulo traz o entendimento de que era melhor que não se casasse, porque ele entende que o tempo é curto, Jesus está voltando e é preciso que se pregue o evangelho e leve o entendimento de salvação às pessoas. A orientação dele não casar não é porque ele acha que é pecado, é para que você não divida seu tempo e sua atenção entre cuidar das coisas da casa, porque o objetivo de Deus, Ele juntou homem e mulher, se tornou uma só carne, ele fez com que eles pudessem procriar e gerar filhos. Então, casamento, família é instituição de Deus. Aqui Paulo, como um missionário, como um pregador do evangelho, quer dizer assim, olha, se você não der conta de se controlar sexualmente, não case, viva para a obra do Senhor como ele estava vivendo. Seria importante que todo mundo desse conta. Viúvas, solteiras, virgens, homens solteiros, não é que você tenha liberdade de viver, não casa, não vou casar, igual Paulo falou, não vou casar e tal, mas não é para você viver ao seu bel prazer, é para servir a obra, para ter mais tempo para fazer a obra de Deus. Então aí, cada um dá conta daquilo que consegue fazer, Versículo 39. A mulher está ligada a seu marido enquanto ele viver. Mas se o seu marido morrer, ele estará livre para se casar com quem quiser, contanto que ele pertença ao Senhor. Olha uma condição interessante colocada aqui, Ele pertencer ao Senhor, porque até o cumprimento dessa situação em falar a mesma língua no sentido de obediência ao Senhor, ceder os corpos, submissão, quando todos dois pertencem ao Senhor, as coisas ficam mais fáceis de se cumprir. Então é até uma instrução boa a se cuidar, Quem ainda não casou, presta bem atenção nisso. Versículo 40. Em meu parecer, ela será mais feliz se permanecer como está, ou seja, sem casar na opinião dele. E penso que também tem o Espírito de Deus. Quer dizer, eu acho que eu tenho o Espírito de Deus para te orientar sobre isso, que é melhor não casar.
Mas lembrando que Paulo fala para não casar com o intuito de doar-se completamente à obra de Deus. 1 Coríntios 8. Com respeito aos alimentos sacrificados aos ídolos, sabemos que todos temos conhecimento. O conhecimento traz orgulho, mas o amor edifica. Quem pensa conhecer alguma coisa ainda não conhece como deveria. Mas quem ama a Deus, este é conhecido por Deus. Portanto, em relação ao alimento sacrificado aos ídolos, sabemos que o ídolo não significa nada no mundo e que só existe um Deus. Pois, mesmo que haja os chamados deuses, quer no céu, quer na terra, como de fato há muitos deuses e muitos senhores, para nós, porém, há um único Deus, o Pai, de quem vêm todas as coisas e para quem vivemos, e um só Senhor, Jesus Cristo, por meio de quem vieram todas as coisas e por meio de quem vivemos. Contudo, nem todos têm esse conhecimento. Alguns, ainda habituados com os ídolos, comem este alimento como se fosse um sacrifício idólatra. Como a consciência deles é fraca, fica contaminada. A comida, porém, não nos torna aceitáveis diante de Deus. Não seremos piores se não comermos, nem melhores se comermos. Tem uma situação interessante de Paulo aqui, que fala assim, olha, você pegou um alimento e consagrou a um ídolo. Ele não considera nenhum poder de nenhum ídolo ou nenhum senhor, outro senhor, acima de Deus. Então, se eu faço uma comida e apresento a um ídolo, e se alguém for comer essa comida, mas ele não acreditar que esse ídolo inferior tem poder maior do que Deus, ele vai comer e não vai sentir nenhum problema. Mas as pessoas com a mente fraca comem e se sentem realmente debilitadas, contaminadas. Eu não posso comer aquela comida porque ela foi consagrada, foi adorada, apresentada. Ora, repreende, rejeita e manda ver, e manda comer. Mas pessoas com mente fracas, aqui fala aqui, com a mente fraca, eles acabam se sentindo contaminados. Comi algo e isso me fez mal. A Bíblia também fala, se eu comer alguma coisa, mesmo que seja envenenada, eu orei antes, apresentei ao Senhor, não tem poder contra a minha vida. Faça essa oração, o Senhor limpa até alimentos. Viu? Vamos terminar o capítulo 8. Contudo, tenham cuidado para que o exercício da liberdade de vocês não se torne uma pedra de tropeço para os fracos. Pois, se alguém que tenha consciência fraca vir você, que tem esse conhecimento, comer num templo de ídolos, não será induzido a comer do que foi sacrificado a ídolos? Assim, esse irmão fraco, por quem Cristo morreu, é destruído por causa do conhecimento que você tem. Quando você pega contra os seus irmãos dessa maneira, ferindo a consciência fraca deles, pega contra Cristo. Portanto, se aquilo que eu como leva o meu irmão a pecar, nunca mais comerei carne, para não fazer meu irmão tropeçar. E a pessoa vai dizer assim, não, vou ter que viver em função do fulano, do Beltrano, porque ele é fraco na fé. Não, do fulano, do Beltrano, não, por causa de Cristo. E por amor a Cristo, você cede, inclusive, para o fulaninho fraquinho, que está fraco na fé e que pode perder a sua direção em Cristo, porque vai escandalizar com você. Servir a Cristo, irmão, é renúncia. Não é vida boa, não, é o contrário. É entrega, a renúncia por amor a Cristo. Viu? Eu acho que vale a pena a gente pensar um pouco mais nesse assunto e na importância que temos que dar à palavra de Deus e o cumprimento dela. Aguardo você aqui amanhã comigo para mais um tempo de leitura bíblica. Até lá.